é inacreditável o quanto que o conceito de partnership em 2016 era muito bom e todo mundo conseguia vender e era muito bonito, e hoje todo mundo odeia. Eu brinco que é quase assim, sabe quando você vê como uma pessoa se separa e aí você pergunta, mas e aí como é que tá a vida? Cara, eu não quero casar nunca mais na minha vida. É mais ou menos isso, eu não quero nunca mais um partnership na minha vida. Então, eu acho que o mercado ele se desgastou com o próprio discurso. Sim. E a gente falava isso, começou a falar isso talvez em 2019, tipo, cara, partnership, eu falei isso acho que na época da MN, eu acho que eu falava lá dentro pra você, né? Cara, partnership com 10, 15 vezes lucro líquido, EBITDA, não faz o menor sentido. E não explicava, cara, XP é 3 vezes EBITDA mais caixa, era na época, e vocês estão fazendo 10 vezes na média, alguns fazendo 15, e a gente ouvia até em 20. Falei, cara, vocês estão fazendo IPO internamente dentro das operações. Não compete, não solicite. Também, algumas vezes sem sentido, porque, cara, acho que assim, o que acontece, né? É o efeito manada, né? Então, assim, pô, como teve muita luva, cara, se eu tenho luva, eu sou obrigado também a botar no solicit em clientes que você está trazendo, que é do seu network. Mas assim, tem um prazo a ser feito. Mas daí a galera se perdia no prazo, porque ele botava prazo a partir da saída, sendo que o cara já tinha dado prazo de 6, 7 anos, e aí entrava numa guerra. Então assim, sempre tem os pormenores que podem ser negociados e todo mundo quer sempre quer sempre simplificar a resposta. Sim. Né? E eu acho que isso foi criando um cenário que a gente chegou agora em um outro cenário que, com algumas mudanças estruturais, trouxe para esse ponto que a gente está. Então, algumas coisas que eu gosto sempre de falar, assim, tipo, que a gente vem acompanhando, né? Acho que no último relatório setorial a gente foi mais vocal nisso. De 2021 até agora, a gente teve de 6 a 7 mil profissionais que migraram entre assessorias. Cara, isso é mais de 50% da indústria migrou de um lugar para o outro. É muita coisa. A gente teve operação que perdeu mais de 300 profissionais, sabe? Que perdeu 3 bi em um ano. Então, a gente teve coisas assim que, cara, não é normal. Tem um problema estrutural no setor. Lá de trás, que na minha visão começou em 2016, quando os partnerships foram estruturados padronizados em larga escala. E que, como não foram alterados ao longo do tempo e todo mundo ficou vendendo o mesmo discurso, e até hoje, assim, grande parte ali, muitos deles continuam fazendo, que trouxe a gente para o cenário onde a gente está, mas de uma forma diferente. Por exemplo, hoje eu tenho algumas regulamentações novas, como a gente falou, a RCVM 19, que é da consultoria que hoje facilita, que eu acho que vale a gente aprofundar mais hoje. A 175, 178 da transparência, que começou a trazer um pouquinho mais de quanto que um consultor e esse eventual conflito de comissão, que também existe no fee-based, mas que fica muito mais claro e dói muito mais na comissão. Isso é uma coisa muito clara para o cliente, no bolso do cliente. E agora a gente tem um novo marco regulatório, que é a 175. E a gente teve uma mudança estrutural que, cara, consultor não tinha plataforma, agora tem os WS, XP, BTG, Safra, Avenue, C6, Warren, entre outros aí que criaram plataformas para o consultor, porque o consultor era quase que, sim, cara, era quase um planejador lá no WhatsApp. Ou o assessor de 2001, né? Que não tinha uma plataforma para ele, não tinha um hub, não tinha um lugar onde ele acessava para ver o que o cliente tinha. Hoje, cara, ele tem estruturas iguais, principalmente nas grandes casas, que tem o assessor de investimento. Então, existe um lugar para esse assessor também migrar, né? Então, por isso que eu acho que criou uma estrutura como um todo. E aí, trazendo um pouquinho para o cenário de vocês, muita gente sempre pergunta, cara, mas será que é um modelo de consultoria mesmo que está explodindo, ou é a Portifel, a Nord, a UVP, entre outras aí que estão crescendo? Eu falo, cara, não, é uma estrutura de cenário mudou. Assim como a gente falava lá atrás que, cara, e essa mudança de migração de 6 mil, 7 mil profissionais, cara, assim, parece, eu gosto de falar que não é um engenheiro de obra pronta, né? A gente, cara, vai lá no YouTube da WZ, já que você já está assistindo aqui, procura lá o vídeo do Despertar das Assessorias, que é o último que a gente fez em Balneário Camboriú, ou seja, a gente já estava um ano e meio falando. E a gente falava exatamente isso, tipo, cara, se você manter sua estrutura dessa forma, vai acontecer isso, e vai ter uma tendência. Não fico feliz pelas assessorias terem se ferrado, obviamente, e perder assessor, mas tem um grande
parceiros que estão há anos com a gente aqui, que reajustaram a estrutura, que já tinha uma estrutura boa e ainda reajustaram e surfaram esse mercado que, como você falou, de, cara, o profissional ele não precisa só ir para consultoria, ele pode ir para uma assessoria e para uma assessoria boa.